Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São paulinos, São paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito, galera. Pergunto para vocês, hein, galera, o que vocês acharam aí do jogo São Paulo e Libertad do Paraguai? Comenta aí o que vocês acharam do jogo. Vamos fazer aqui o nosso pós-jogo, nossa análise também, já que ontem a gente não fez, né, depois do jogo, mas vamos trazer informações aqui também do mercado da bola, esses dois jogadores oferecidos aí ao São Paulo. Foi oferecido ou o São Paulo consultou os jogadores? Detalhes para vocês aí, tá? Dos empresários, idade dos jogadores, enfim, a gente vai comentar isso aqui também. E mais uma vez, galera, comentar sobre Cotia. Cotia, né? Os garotos que não estão prontos são os jogadores que vêm decidindo aí, né, para salvar de certa forma aí o treinador Zubeldia. A gente vai comentar isso e muito mais aqui, beleza? Ontem mais de quase 48 mil, né? Acho que bateu 48 mil pessoas no Morumbi, noite gelada, mas um jogo quente de certa forma, né? Logo no início ali do jogo, o Alisson acabou sendo expulso, aí complicou talvez o planejamento ali do Zubeldia, né? O plano de jogo do Zubeldia, já que o Alisson acabou sendo expulso, né? Deu um carrinho muito forte. Na minha opinião, sim, mereceu até ser expulso, assim, né? Foi imprudente o Alisson, os juízes costumam não muito aceitar, né, esse tipo de lance, assim. Tem uns, né, se de repente fosse aqui no Brasil, um árbitro brasileiro talvez até passaria direto, né, talvez fosse até no VAR, mas na Libertadores os caras não têm muita paciência não, ainda mais quando é contra o São Paulo, você sabe, né. O VAR também nem chamou para o juiz lá reavaliar, não. A decisão, os árbitros do VAR decidiram, o árbitro decidiu ali em campo, o árbitro decidiu em campo, os árbitros do VAR lá também nem questionaram e pronto, o Alisson foi expulso. A partir dali, o São Paulo que tinha o controle do jogo, mas sem criar nada também era bem verdade, né? Não assustava muito o Libertad. A partir dali, com um homem a menos, o São Paulo teve que se desdobrar, tá? Então, assim, individualmente, os jogadores tiveram que, né, jogar mais, correr mais, se dedicar mais e voltar mais com um jogador a menos. Mas mesmo assim, o Libertad não apresentava grande perigo ao São Paulo. O Libertad teve uma bola jogada na área lá de cabeça, que o atacante, eu acho que o atacante deles, no segundo tempo ainda cabeceou ali, passou próximo à trave ali do gol do Rafael. Acho que foi isso de perigo, fora o gol, lógico. O gol, uma cobrança de falta no lance bobo de uma falta também que o São Paulo fez. Eles jogaram para a área, o jogador fez de cabeça na saída ali. O Rafael estava indo para o outro canto, foi um gol de cabeça, né? Meio que no susto ali também. Ninguém nem acreditou naquele gol do Libertad. O panorama do jogo ali seria o quê? Agora lascou, né? Com um a menos, como que vai correr atrás? Aí a gente viu de sempre, Ferreirinha tentando, errando muitos lances, o André Silva tentando brigar lá também no meio dos zagueiros, com um a menos, né? O centroavante já no começo com o time completo, já não estava chegando às bolas, imagina depois com um a menos, né? Mas achei fraca também a atuação de alguns jogadores. O Oscar foi recuado ali para fazer uma espécie de segundo volante, já que o São Paulo ficou com um a menos. O Lucas Ferreira, o Ferreirão, ficou espetado na ponta direita e, na minha opinião, ficou muito isolado, né? É o tipo de jogador assim que é veloz, força física, bom jogador, o Lucas Ferreira, eu gosto dele, só que precisa jogar mais com a bola e com um a menos, o São Paulo jogando menos com a bola. Só que no segundo tempo, galera, e eu tenho certeza que vocês assistiram o jogo e vão comentar aí também a opinião de vocês. No segundo tempo, por exemplo, ele começa com as modificações dele, né? Que aí entra zagueiro na lateral e começa, entra Luciano, aquelas substituições que nós já estamos acostumados. E o que me incomoda um pouco é a mesmice que o Zubeldia faz todos os jogos. Não vou deixar de comentar aqui, todos os jogos é a mesmice. Mas ontem ele fez uma coisa diferente. Mas por que ele fez algo diferente? Porque, meu amigo, estava escrito que aquilo ia acontecer, estava escrito nas estrelas, era o destino, era para acontecer. Como já aconteceu, né? Muitas coisas já aconteceram nessa história vasta, gigante do São Paulo Futebol Clube e muito vencedor ainda mais com os garotos, tá? Quando ele chama o Luca, garoto, e inclusive vou trazer informações para vocês já já sobre o Lucas, contratação aí, situação contratual dele, tá? Tem pouco tempo só de contrato, mas vou trazer uma informação já já para vocês. Olha só, e aí entra o Luca.
o Luca no seu segundo lance, né, segundo lance, característica dele, assim como ele joga na base, ele parte para cima do zagueiro sem firula, sem passar o pezinho em cima da bola, aquela coisa toda que os jogadores adoram. E ele é um jogador objetivo. O Luca é muito inteligente tecnicamente, taticamente, então nem se fala. É um jogador muito bom, tá, gente? Para quem não acompanha a base do São Paulo, porque eu sei que nem todos acompanham, mas eu gosto de assistir os jogos, sub-17, sub-20 principalmente. O Luca, ele não é firula, ele é objetividade. E aí ele vai para cima, ele me lembra muito o Dagoberto. Para quem se lembra do Dagoberto, há uns 2 anos eu já acompanho e falo: "Nossa, ele me lembra muito o Dagoberto, assim, sabe, fisionomia, estilo de jogo", mas o Luca eu acho mais técnico ainda do que o Dagoberto. Enfim, ele vai para cima, meus amigos, e aí ele entra dentro da área, dribla um, dribla 2. Quando ele dá aquele drible rápido, ele puxa para a perninha direita. Ele não tem um chute potente, tá? Na base a gente vê isso, mas ontem ele encheu o pé, estava dentro da área, pegou na veia, o chute foi forte. O São Paulo empata com o Luca, garoto de 17 anos. Morumbi vai abaixo. Inclusive, né, esse negócio de Morumbi vai abaixo, que é o seguinte: até aconteceu um incidente lá que, na hora da comemoração, torcedores ficaram batendo numa placa lá do São Paulo, acho que uma placa de publicidade, a placa caiu e acertou, né, 2 pessoas, né, um pai e um filho lá dentro, ali na parte de baixo, na parte inferior. Eles foram conduzidos, nota do São Paulo é que eles foram conduzidos aí ao hospital Albert Einstein também e tal, né, para ele, e o São Paulo está dando todo o suporte e tratamento ali, apoio aos 2. Não foi coisa grave pelo que São Paulo falou, tá, eu acho que a placa acertou a cabeça do homem de 49 anos, o garoto de 17 anos, estão sendo cuidados e o São Paulo hoje deve soltar mais notas sobre isso. Então, assim, a comemoração, o torcedor, né, explanou tanto a sua alegria, aquela revolta de da gente estar empatando um jogo, perdendo, melhor dizendo, um jogo para o fraco Libertad do Paraguai. Não posso deixar de dizer isso também. Sei que muita gente olha a Libertadores assim como uma Champions League, mas a Libertadores não é Champions League. A Libertadores é muito fraca tecnicamente, né? O bicho pega mesmo, falando aqui o ditado popular, é a partir das oitavas ali, na hora que os times se classificam, e aí quem perder tá fora. Mas essa primeira fase da Libertadores, inclusive esses times do grupo do São Paulo, são times fraquíssimos, na minha opinião. O São Paulo que vacilou em casa contra o Alianza Lima, por exemplo, e ontem deu outro vacilo, mas um vacilo talvez pelo número de jogadores, que o São Paulo teve um a menos, mas mesmo com um a menos, o São Paulo teve condições de vencer o jogo, muito pela fragilidade também do adversário. Mas o adversário abriu o placar e o São Paulo teve que correr atrás depois. E mais uma vez, o Zubeldia, galera, é assim: a gente pode olhar e você interpreta como? Como um acerto? Falar em acerto, galera, deixa o like aí. Eu esqueci de pedir para você deixar o like. Se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez. Compartilha esse vídeo. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Inclusive, se você quiser se tornar membro também, fazer parte do nosso grupo, lá nossa comunidade de WhatsApp, vire membro, faça parte aí da comunidade aí, beleza? Do clube de membros aí do YouTube e aqui do canal Big Tricolor. Forte abraço, tamo junto aí, valeu, obrigado pelo apoio sempre, sem enrolação. Então, vamos continuar aqui. Então, o que que eu vejo? Pode ser um acerto do Zubeldia, ou talvez não tinha opção, tem que fazer isso mesmo. Tem um detalhe aqui importante, inclusive detalhe sobre o Lucas Moura, hein, galera? Olha só a informação sobre o Lucas. O Zubeldia coloca o Luca, e aí, para aquelas pessoas, e eu vou falar aqui que não é nenhum segredo, né? Eu assisto, cara, assim, eu já acompanhei muito, assim, o Arnaldo e o Tirone, mas assim, para mim eles são muito infelizes, infelizes mesmo assim. Eles são pessoas super inteligentes, são os caras hoje aí os fenômenos aí do YouTube que termina o pós-jogo, pré-jogo, se tiver também vai todo mundo assistir eles, porque eles têm sim informações e opiniões inteligentes. Mas para mim eles são infelizes quando eles falam que os garotos de Cotia não estão prontos, ou falavam, talvez eles não falem mais isso agora, porque toda hora que eles falam isso, um entra e decide e ajuda o Zubeldia. E também não acho que o elenco do São Paulo seja fraco. E aí é uma opinião minha, tá, galera? O elenco do São Paulo, o time do São Paulo é mal treinado, mal treinado. É uma opinião minha a respeito à sua. Talvez um treinador mais inteligente, um treinador diferente, que pense o futebol diferente, que queira jogar diferente,
poderá tirar algo mais desse São Paulo. Mas talvez o Beldia não faça isso. O Beldia é mais na questão da raça, da vontade, tá? Eu estou dizendo que sim, o Zubeldia não é o treinador que eu gostaria de ver no São Paulo, mas respeito opiniões. E é isso que a gente tem para hoje. Hoje tem quem? O Zubeldia. Então não vai trocar de treinador. Ele vai se arrastando, alternando até o final do ano. Chega ao final do ano, a diretoria decide se renova com ele ou se troca de treinador. Mas o que eu digo assim, é, não só o Arnaldo Tironi, muitos aí, né, dizem que Cotia não está pronto, os garotos não estão prontos e o Zubeldia está certo. Pois é. O Rian Francisco, eles diziam, inclusive, que o Rian Francisco não estava pronto. Eu lembro até hoje que o Souza, ex-jogador do São Paulo, comentarista, acho que é da Cazé TV, acho que ele foi para a Cazé TV, da Band, enfim, né, lá do programa do Neto, ele, quando foi entrar o Rian Francisco contra a Portuguesa, ele disse, eu não colocaria o garoto, vai queimar o garoto não está pronto. Enfim, o garoto foi lá e salvou o Zubeldia no Campeonato Paulista, naquele jogo contra a Portuguesa. Quem fez o gol? Rian Francisco, menino que estava ali com 18 anos. O Lucas Ferreira, lá no primeiro jogo, isso, o Lucas Ferreira no primeiro jogo, contra o Libertad, lá no Paraguai, o jogo estava 0-0. O Lucas Ferreira entrou, decidiu a partida. Ele entrou muito bem, decidiu a partida, já que o Cedric vinha jogando na ponta direita, né? Aí o Lucas Ferreira entrou no lugar do Cedric. Ó, méritos do Zubeldia. Tá bem, mas também tava com lateral na ponta direita, por favor, né? E aí o Lucas Ferreira entrou e decidiu a partida. E aí a gente tem de novo o Rian Francisco. O São Paulo do Zubeldia tá perdendo para o Ceará naquele jogo do Campeonato Brasileiro lá no Ceará. Quem entra e decide? Rian Francisco de novo. Ele entra e decide o jogo. Ontem foi a vez do Luca, garoto de 17 anos apenas. Entrou e decidiu o jogo, empatando para o Zubeldia. O São Paulo que continua invicto na Libertadores aí, né? Na Libertadores desse ano, na Libertadores do ano passado com o Zubeldia, são 14 jogos com o Zubeldia na Libertadores. São Paulo ainda não perdeu, mas São Paulo empatou de novo em casa. Estranhamente, em 5 jogos, né? Curiosamente, em 5 jogos nessa Libertadores, o São Paulo não venceu em casa ainda. O seu torcedor, nós ainda não comemoramos uma vitória no Morumbi. Foram 2 empates, Libertad e Alianza Lima. E 3 vitórias fora de casa. Olha que coisa mais curiosa. Então o Luca, ele decidiu. Ou seja, quem está decidindo é exatamente quem não está pronto. Ora as bolas. Então quem está pronto são os veteranos, porque os veteranos eles estão mais prontos no DM do que jogando. Então é interessante a gente deixar bem claro e ver que está evidente. Não adianta o São Paulo ficar ainda atrás de jogadores encostados na Europa ou em qualquer lugar e dê mais oportunidade para a Cotia. Dê mais oportunidade, sim. E aqui não é um momento assim de, ele tá num momento de euforia com o Luca, não, porque a gente conhece ele, sabe que é bom jogador. A gente está dizendo que é o seguinte: não é que agora tem que entrar o Luca de titular. Inclusive, eu sou até contra. O que tem que fazer é potencializando, é dando oportunidades mesmo. Zubeldia, por favor, não encoste esse garoto e deixe ele sem jogar. Não vai agora cair no seu orgulho de deixar o garoto encostado e falar calma, tem que ter calma com ele. Não barre a ascensão do garoto, como você fez, por exemplo, com o Lucas Ferreira, quando vinha no melhor momento dele, como você fez com o Rian Francisco. Então agora, talvez você goste até mais do Luca, pessoalmente, pode ser, mas então deixe ele jogar, coloque ele para ir jogando minutos, deixe o garoto crescer, não barre a ascensão do Luca, tá? Então, feito essa análise, eu quero saber a tua opinião. Agora eu vou trazer informação para vocês aqui, galera, tá? Primeiro, eu vou trazer do Luca Alencar, que é ele que fez o gol 17 anos, para você conhecer um pouco mais do Luca, tá? O Lucas vai fazer 18 anos mês que vem, dia 14 de junho. Hoje é dia 15, praticamente aqui um mês, então ele vai fazer 18 anos, tá? O Luca tem contrato com o São Paulo, galera, só até o final do mês de junho também, do ano que vem. Então ele tem mais um ano de contrato aí com o São Paulo, o Luca. Mas agora, antes de eu gravar esse vídeo, inclusive eu publiquei no grupo de membros, tá? Que eu recebi uma informação, estava conversando com os amigos ali, e eles me disseram o seguinte: pessoas próximas aí do São Paulo, ó. A diretoria do São Paulo deve anunciar em breve a renovação de contrato com o garoto Luca Alencar, 17 anos, tá? As conversas já estão avançadas para isso acontecer. O desfecho deverá ocorrer até o final de junho desse mês aqui, tá?
Isso porque Luca Alencar irá completar 18 anos no próximo dia 14 de junho. Luca tem contrato até junho de 2026 e vai assinar um contrato de 4 anos com o São Paulo Futebol Clube. O otimismo pela assinatura do contrato é gigante e tomara que assine, porque é mais uma joia, é mais um jogador aí que a gente vai ficar de olho e os rivais certamente vão ficar de olho também. Tem um detalhe, gente, vocês assistiram, creio que sim, né? A galera assiste, tá? Mas logo que terminou o jogo, a maturidade do garoto na entrevista, cara, aquilo arrepia, cara, de verdade. Aquilo nossa, é bonito ver aquilo. O jogador, assim, a forma como ele falou do São Paulo. O sonho dele era jogar no São Paulo, não é ir para a Europa. Ele não falou de Europa, seleção, ele não tá preocupado com isso. O cara tá preocupado com o São Paulo. Às vezes você escuta uns cabeça de bagre aí que não são nada disso. O cara já tá pensando de ir para a Europa, ir para a seleção. Ah, meu sonho, ir para a Europa, é aquele negócio todo. O Luca fala do sonho dele de criança, porque ele é São Paulino, é o clube de coração. Ele falou, pô, meu clube de coração, cara, coisa maravilhosa. Ele até se emocionou, né? Assim como eu, como vocês aí também. Poxa, vivendo um sonho de criança, cara, jogar no São Paulo. Olha que coisa bacana, cara. Olha que energia positiva que esse garoto ele passa pra gente, sabe? A gente que vive dias dificílimos, complicados, não tem dinheiro para contratar ninguém. E aí você vê Cotia assim como salvação, é o que eu falo sempre aqui, galera, com vocês. Cotia é opção, Cotia é solução, Cotia não é problema. Só que as pessoas precisam enxergar isso também, quem está lá no São Paulo, parar com esse negócio de trazer jogador encostado na Europa para se tratar no São Paulo, e aí o cara vem, continua encostado aqui também, tem que dar, né, chance para essa garotada, se vai vingar ou não, mas precisa dar chance, não é verdade? Cotia precisa ser a primeira opção. Se não der certo o Cotia, aí corre atrás lá dos encostados na Europa, tudo bem. Mas Cotia precisa ser primeira opção, não a segunda, a terceira, a quarta opção, como o Belmonte vive dizendo sempre. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o garoto foi muito inteligente ali, né? Ele exaltou exatamente ali, né? Ele comemorou o empate, o gol, ficou feliz, mas assim ele queria a vitória, exaltou ali todo o time, todo o elenco, todos os companheiros. Cara, que maturidade na entrevista, né? E não parecia aqueles jogadores assim que às vezes fica gaguejando, com medo de falar. Moleque muito maduro, olha só. Personalidade e maturidade do Luca. Esse garoto vai longe, viu, gente? Esse garoto vai longe. E acerto sim, tá, do Zubeldia, que trouxe esse garoto, que tudo bem, pediu esse garoto para colocar no profissional também, junto com a diretoria, logicamente quem fez ali a transição. Então é acerto do São Paulo, acerto do Zubeldia, e o Zubeldia acertou sim em colocar ele no finalzinho do jogo. Era para ter colocado 5 minutinhos. Talvez o Zubeldia nem acreditasse que ele poderia fazer aquilo. Mas sabe quem faz isso? É quem tem capacidade. É o genial, é o diferente. Não estou dizendo que ele é gênio, vocês entenderam, né? É o lance genial, do improviso. É quem é bom de bola, é quem é craque, quem vai ser craque que faz esse tipo de lance que o Luca fez. Você coloca um veterano ali, você sabe o que ele faz? Ele toca para trás. Ele tira toda a responsabilidade dele. Mas sabe por que saiu o gol? Porque o Luca é um garoto que ainda tem a irresponsabilidade do futebol, né? Irresponsabilidade entre aspas, de ir para cima, de jogar, do improviso, de não ter medo de tomar um carrinho, sofrer uma falta, porque o garoto pensa ir para frente. Esse é o futebol base, pensa ir para frente, né? Ainda não tem esse futebol engessado que é o profissional, que é todo mundo lá atrás dando chutão para frente. Então, foi por isso que ele foi genial ali. Ele foi genial e ele fez um golaço. Ele salvou a noite, né, de quase 50 mil São Paulinos lá no Morumbi, gelado nessa noite. Era sair de lá derrotado. Por mais que o resultado não foi aquilo que a gente esperava, o que a gente viu no Morumbi, e aí foi uma coisa muito boa. Olha, eu ressalto para vocês, galera, não só o Lucas, mas o Marcos Antônio. Cara, o que ele tá jogando é brincadeira, o Marcos Antônio, né? Quero ver como que o Zubeldia vai acertar esse time aí, como que ele vai encaixar, né? Gostei da volta do Oscar, o Oscar ia até o final ali. Eu acho que o Oscar ele pode ser esse meia. Logicamente que nós jogamos com um a menos, então ele teve que jogar mais recuado, né? É,
Então, só para a gente encerrar de vez essa parte agora, deixa eu atualizar vocês aqui sobre esses dois jogadores que foram oferecidos ao São Paulo e também a situação do Lucas Moura, que saiu ontem, né, galera? Ontem saíram duas notícias sobre o Lucas Moura, né? Que inclusive o São Paulo soltou uma coisa, depois à noite o São Paulo soltou uma nota oficial. Lucas Moura, galera, a realidade é que assim, que ele vai fazer um tratamento conservador, tá? Para que não precise fazer cirurgia. O São Paulo fala que não é caso cirúrgico, mas exatamente porque eles vão fazer o tratamento conservador. Minha opinião, galera, o Lucas Moura, tá? O Lucas, o camisa 7, ele nem vai voltar agora antes do Mundial. O Lucas deve voltar só depois do Mundial de Clubes, tá? Ele voltou a sentir dores, ficou fora do jogo de ontem, tem um problema ali no joelho, para que ele não passe por cirurgia, vai fazer tratamento conservador. São Paulo soltou uma nota aí que o cara não tem nem prazo, ele não tem nem prazo para retornar. Então eu acredito sim que o Lucas Moura volte só depois do Mundial de Clubes, até porque você vai fazer o quê? Trazer o Lucas agora, o que eles vão fazer? Retornar o Lucas agora às pressas para quê? Né, para o cara se machucar de novo, não faz sentido nenhum. Já foi um erro de planejamento, foi um erro de planejamento voltar ele antes, tá? Então, assim, alguém concordou, o jogador também disse que estava bem, mas se o São Paulo tem lá os seus detectores de lesões, que já foi capaz de tirar o Arboleda, de tirar Igor Vinícius, entre outros, falar, ah, não, você pode se lesionar a qualquer problema. É? Então, assim, será que não viram também que o Lucas ainda não estava recuperado 100%? Fica aí também nessa essa interrogação aí. Mas Lucas Moura, então, tá fora de combate aí pelo próximo mês, acredito eu. A gente vai continuar acompanhando, tá? Comenta aí também sobre isso e vamos lá, deixa eu falar sobre esses dois jogadores, galera. Olha só. Ontem saíram algumas notícias, o jornalista o Valentim Furlan, ele trouxe uma notícia que o atacante Carlão, de 32 anos, e o zagueiro Gustavo Medina, de 23, ambos jogadores da Ferroviária, tá? O São Paulo sondou a situação desses dois jogadores. Foi de encontro com outras informações de que o staff desses jogadores, os empresários desses jogadores aí, ofereceram eles ao São Paulo. Para mim é assim, é o acerto. Por que eu vou falar isso para vocês? É o acerto entre pessoas amigas. Então, assim, ninguém ofereceu, né? Ninguém foi atrás da Ferroviária. Houve ali uma conversa entre amigos. Por quê? Quem que é o dono da Ferroviária, galera? Né? É o pai de todos, o empresário pai de todos. É ele mesmo, né? É o Giuliano Bertolucci, ele é o dono da Ferroviária. Você tá surpreso? Eu não tô, não. É isso mesmo, o filho dele que toma conta lá. Então o que que houve aí? Vamos colocar esse jogador lá no São Paulo, tem dois aqui, né? Um zagueiro de 23, um atacante de 32 anos. E o São Paulo, galera, tem jogadores da base da Ferroviária que sai para Cotia também. Por quê? Como eu falei para vocês, isso é bastidor, é empresarial. Esse negócio de empresário tá sempre colocando jogadores ali no São Paulo. Então é por isso. Segundo a diretoria do São Paulo, passou para alguns setoristas aí, o São Paulo não tem interesse nesses dois jogadores, tá? Então, assim, esses dois jogadores nem devem vir para o São Paulo, os dois jogadores da Ferroviária. É o zagueiro de 23 anos, né? Que é o Medina, né? Aqui, ó, é o. Ele mesmo. Deixa eu só ver os nomes dele. Eu falei, é o Gustavo Medina, de 23 anos, marquei certinho aqui, porque eu confesso para vocês que nem conheço esses jogadores, tá? E o Carlão, de 32 anos aí, que é o atacante. O São Paulo está procurando, tá, um atacante, a gente sabe, isso pode ter a ver também com essa questão de monitorar atacante aqui no Brasil, monitorar atacante na Europa. Só que aí que tá, galera, como eu falei antes, não é melhor primeiro dar oportunidade para Cotia, depois, se não der certo, buscar esses jogadores aí? Na minha opinião, acho que seria assim. E ainda eu falo, cara, o São Paulo fica atrás de todo mundo. Olha o Rian Francisco aí encostado. O cara que já salvou o Zubeldia, já salvou a pele do Zubeldia duas vezes. O Zubeldia não teria vencido a poderosa Portuguesa no Campeonato Paulista se não fosse ele. O Zubeldia teria perdido antes no Campeonato Brasileiro se não fosse ele, teria perdido para o Ceará. Né? Ah, mas ele não briga com os zagueiros, o estilo do Zubeldia que é um centroavante lá, brigador. Custa tentar algo diferente, Zubeldia.
custa tentar algo diferente pelo São Paulo, não por você, ninguém quer saber o que você gosta, mas faça o que pode dar certo. Ontem, por exemplo, se não coloca o Luca, não teria dado certo. Então, às vezes, o que a gente menos imagina é o que de melhor acontece. A gente vai continuar aqui. À noite a gente volta, beleza, galera? Fique à vontade aí para os seus comentários. O vídeo ficou bastante longo para compensar, né? Vocês merecem também um cansacinho aí, viu? Ontem eu não gravei vídeo, então hoje para compensar foi um pouco maior aqui, mas a resenha com vocês é sempre bacana, valeu? Tamo junto, forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, galera. Vamos São Paulo. Continuamos invictos e classificados na Libertadores, não é isso? Tá todo mundo dizendo? Classificados, sim, mas ainda não está classificado em primeiro, né? Vai ter que empatar pelo menos o último jogo aí contra o Tadjeres, né? O último jogo aí contra o Tadjeres no Morumbi. Mais uma vez, obrigação de vencer. Forte abraço, tamo juntos aí, galera. Vamos São Paulo.